Com a paz do Senhor, Shabbat Shalom, né? Louvado seja Deus. Nós estamos reunidos aqui, quero dizer para todos vocês que nós estamos sempre reunidos aqui, nos sábados, louvado seja Deus, na parte da manhã, a partir de 8 horas da manhã, louvado seja Deus, para honrar e glorificar o nosso Deus, né? Que toda honra e toda glória pertence a esse nosso Deus, louvado seja Deus, né? Toda honra pertence ao Pai, também pertence ao Filho e ao Espírito Santo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra que fala de pais para filho, e eu quero falar com os filhos também a respeito dos pais. Louvado seja Deus. A palavra é essa, uma palavra de pais e filhos nos últimos dias. Dias que estamos vivendo, difícil, né? Até de a gente se ver os filhos obedecendo aos pais, e às vezes no Senhor ainda não há essa obediência para a própria vida de abundância na vida do filho. Um filho que quer ter a vida abundante, ele precisa obedecer os seus pais, especialmente seu pai, quando se trata de um pai ungido de Deus, um pastor, um ministro do Evangelho. Louvado seja Deus. E eu quero trazer aqui alguns exemplos que estão na Escritura, né? Vamos falar aqui alguns exemplos. Por exemplo, em especial, para o povo crente, veja em Êxodo 20, versículo 12. A Bíblia aqui me diz em Êxodo 20, versículo 12, eu gostaria de ler com você neste momento, para você ver o poderio da palavra de Deus, né? Aqui em Êxodo 20, versículo de número 12. Louvado seja Deus, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, a realidade é essa: honra teu pai e tua mãe. Aqui ele não está nem pedindo que seja, o camarada tem que ser ungido de Deus para que o filho honra, não. Basta ser uma pessoa que é pai, e basta ser essa pessoa que é o filho. Então veja bem, também em Efésios 6, versículo 1 e 2, também diz a mesma coisa: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias te prolonguem na face da terra que o Senhor te deu. Porque a pessoa pensa, só está lá no Antigo Testamento, mas também está aqui no Novo Testamento. Louvado seja Deus. E eu estou trazendo essa palavra, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Louvado seja Deus, vocês que estão presentes e vocês que estão ouvindo essa mensagem, louvado seja Deus. Veja bem que diz, porque nos últimos dias tem muitos filhos de ungido, não mais aceitando as instruções do seu pai, ainda que esse pai é pastor ungido de Deus. Veja o que essa escritura diz a esse respeito: o filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbio 13, versículo 1. Provérbio 13, versículo 1. A Bíblia diz que o filho sábio ouve a instrução do seu pai, ainda mais quando esse pai é um ungido de Deus, é um pastor, é um ministro do Evangelho. Quero dizer, filho, obedece às instruções do seu pai, em especial quando ele é um ungido de Deus, quando ele é um homem de Deus, ele é um ministro do Evangelho. Louvado seja Deus. Muitos dos filhos de crente não aceitam nenhuma repreensão. Você vai vendo aí Provérbio 12, no versículo, veja aí Provérbio 12, versículo 1, né? Que diz, vamos ver o que diz aí, louvado seja Deus. Provérbio 12, no versículo de número 1, o que diz? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é astuto, ou estúpido, que é a mesma parte, escarnecedor ou tolo. Então veja bem que muitos hoje não querem mais ouvir os seus pais.
Em especial quando se trata de um homem ungido de Deus. Não quer mais. Louvado seja Deus. Então vamos em frente. Diz assim: o homem muitas das vezes repreendido será quebrantado sem que haja cura. O que eu quero dizer com isso? Muitos filhos de crente, e de pastores especialmente, têm morrido muitos novos. Porque o Senhor promete que os dias desses filhos seja prolongado quando eles são obedientes, quando eles ouvem a instrução do seu pai. Especialmente quando esse pai é ungido de Deus. Especialmente quando esse pai é um crente. Especialmente quando esse pai é um homem de Deus. Então, o Senhor está prometendo que ele seja de longa vida se ele for obediente. Eu quero dizer para você, meu filho, que tem seu pai, que é crente. Eu, por exemplo, estou vos falando, eu não tive esse privilégio. O meu pai não era macumbeiro, mas era uma pessoa que ele tinha uns contatos terríveis com os demônios. Chamava o demônio para comer lá em casa, lá na roça. O bicho aparecia lá, fazia barulho na porta, janela, fazia uma porção de coisa. Eu não tive um privilégio de ter um pai assim. Mas eu quero dizer para você, filho, você muitas vezes tem o privilégio de ter um pai, homem de Deus, que te instrui o caminho que deve andar e você não quer. Mas eu, mais tarde, o Senhor me alcançou e me trouxe para a sua presença, para que hoje eu crio a minha família também na presença de Deus. Para que essa família possa se prolongar na face da terra. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa do Senhor. Então veja bem, que o Senhor diz que aqueles que rejeitam a repreensão será quebrantado, sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Muitas das vezes o camarada fica doente, morre novinho. Ah, o filho do pastor, tal, morreu novinho. Você viu, ele tinha 30 anos, 35, 40 anos. Ele morreu novinho. Ele tinha 50, ele morreu novinho. Outros, que esses são aqueles que abandonam o ministério do seu pai, para de ajudar ele, traz desgosto para o seu pai, traz desgosto. Por exemplo, de 3 filhos, 2 me traz desgosto a esse respeito. Poderia estar comigo louvando e adorando ao Senhor, glorificando, bendizendo ao Senhor. E a gente vê o filho crescer e muitas das vezes a gente pensa assim, que beleza, agora ele vai tocar os instrumentos, agora ele vai ser uma bênção na minha vida, ele vai ser uma bênção na igreja. E você vê ele crescer, ele vai arrumar uma namorada, e você pensa assim, agora ele vai casar e eu ganhei uma filha. Mas muitas das vezes, ao invés da gente ganhar uma filha, a gente perde um filho. Perde um filho. Quando não perde para esse mundo, perde para outros ministérios que verdadeiramente não sabe aconselhar ninguém, não sabe realmente o quanto aquele filho está trazendo desgosto para aquele pai. Eu vejo você, pai, que muitas das vezes sofre com isso, e por isso Deus me fez eu trazer essa mensagem para você, pai, para você, filho, que muitas das vezes tem trago desgosto para o seu pai, e esse filho às vezes está em outro ministério e fala assim, eu vou morar no céu. Como que tu vai morar no céu trazendo desgosto para o seu pai, para o ungido de Deus? Fala para mim, filho, como tu vai? Deus é justo e é fiel. O Senhor é justo e é fiel. Não adianta querer passar por cima da palavra de Deus. Eu quero ler isso para você e vou te mostrar bases bíblicas. Louvado seja Deus. Quero falar aqui dos dois filhos de Arão. Embora escolhidos para o ministério, mas fizeram coisas erradas. E por isso foram fulminados 2 filhos de Arão. Arão tinha mais filhos, mas 2 foram escolhidos diretamente para o ministério, para ser sacerdote. Que Arão foi escolhido a sacerdote de Israel. E o que acontece é que esses 2 filhos, Abiú, um chamava Abiú
nome dele, mas ele também fazia parte do ministério. Deixa eu ver aqui, eu falo com você, para poder não parar. Louvado seja Deus. E a gente vê que aqueles dois rapazes, eles exerciam o ministério, mas não com prazer, não com vontade. Eles exerciam o ministério com má vontade. Teve um deles que arrumou até uma viúva e queria casar, e na época não podia. Tem que casar com todo que fosse da mesma linhagem e da mesma tribo. Mas eles não chegaram a casar. E o que aconteceu que um dia eles beberam muito e falaram assim: vamos lá oferecer sacrifício ao Senhor, vamos lá no Santo dos Santos. E passaram do lado de fora, tinha uma fogueira acesa, e eles pegaram o candeeiro e acendeu a fogueira ali, acendeu com aquela fogueira. Eles acenderam e levaram aquele fogo estranho lá para dentro para acender os candeeiros lá de dentro e acender em volta da arca do concerto. Quando eles chegaram lá dentro, eles botaram fogo nos candeeiros de dentro. O que aconteceu? A Bíblia diz que desceu fogo do céu, porque ali estava a presença de Deus, e eles não estavam preparados, eles levaram fogo estranho. Eles não podiam pegar outro fogo do lado de fora para levar para o lado de dentro. Eles tinham que pegar o fogo que estivesse lá dentro para colocar fogo nos demais. Mas eles pegaram o fogo do lado de fora, daqueles que estavam fazendo a fogueira do lado de fora, uma fogueira qualquer. Por isso se chamava fogo estranho. E levaram e foram lá para dentro, botar fogo lá dentro. Eles não podiam fazer aquilo de jeito nenhum. Porque o fogo lá de dentro é o fogo santo que o próprio Deus tinha colocado, estava lá. Eles podiam pegar daquele fogo santo que estava lá dentro e colocar fogo nos demais, mas eles estavam bêbados, eles já tinham bebido bastante bebida forte, e realmente ali, veja bem que eles colocaram fogo. Quando eles colocaram fogo estranho lá dentro, o que aconteceu? A Bíblia diz que desceu o fogo de Deus e matou os dois. E para tirar os corpos lá de dentro, Moisés chamou os outros irmãos dele e pediu para ir lá tirar, e foram lá e tiraram os corpos lá de dentro. E qual foi a palavra de Deus para Arão? Não lamente. Você não pode chorar, você não pode lamentar, você não pode rasgar as suas vestes, porque eles fizeram isso contra Deus. Por isso Arão não pode chorar. Os outros filhos de Arão também não podem chorar. A morte dos dois filhos mais velhos, que foi escolhido para ser sacerdote. O que um pai espera de um filho? Geralmente o pai espera de um filho que é o ungido de Deus, o nome ungido de Deus. Ele espera que seu filho fique contigo na obra, e ali ele começa tocando os instrumentos, ajuda na voz, no vocal, e espera que mais tarde, um pouquinho, esses filhos sejam o seu sucessor. Era o que Arão estava esperando. Aqueles filhos foram escolhidos para ser sucessor de Arão. Arão já era bem velho, os filhos estavam novos. Então a gente vê isso acontecer. Mas aí o que a gente vê hoje é isso que a gente está falando aqui. Olha só, o filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o filho escarnecedor não aceita a repreensão. Por isso vai por aí, ou vai para o mundo, ou vai para outra igreja, ou vai para outro ministério. Deixa o pai na pior, deixa o pai sofrer, deixa o pai ficar desgostoso, porque isso dá desgosto na gente, ao ponto de dizer: bom seria que eu não tivesse nem filhos. A verdade é essa. Bom seria que eu não tivesse nem filhos, pelo menos eu não estaria sofrendo dessa natureza, pelo menos eu não estaria passando por isso. Mas ele, para cumprir essa escritura, ele deixa que os filhos venham, porque a Bíblia diz: casai e multiplicai. E ele deixa. E ele deixa vir. Quando está criança é uma benção, quando está jovem ainda é uma benção, adolescente é uma benção, mas depois traz desgostos. E eu vejo aqui na escritura, vejo aqui mais dois filhos de Eli, sucessor de Eli, foram escolhidos para o ministério, foram escolhidos para ser sacerdote em Israel.
começaram a arrumar concubinas, mulheres fora do casamento. Na hora da Páscoa, eles mandavam o seu moço ir lá arrancar carne crua para trazer para a mesa, para eles comerem com a concubina, sem nenhum respeito com o ministério que eles ganharam, e sem nenhum respeito com seu pai Eli. Eli já tinha 90 anos, mas eles não tinham respeito. Seu pai chamava e aconselhava, falava, mas eles não ouviam de jeito nenhum. Ao ponto que Deus disse: eu vou colocar outro profeta no lugar de vocês e vou exterminar a família. Um dia houve uma guerra de Israel com os filisteus, e os 2 filhos de Eli levaram a arca, porque eles podiam levar a arca para a batalha, porque o sinal da arca era sinal de Deus presente, e eles ganhavam a batalha da maioria das vezes. Mas só que dessa vez eles perderam a batalha, e ainda por cima foram mortos pelos filisteus. E a Bíblia me diz que realmente Eli estava sentado numa cadeira no caminho que dava para sua casa, esperando a notícia. E de repente surgiu um rapaz, um moço, a Bíblia diz um moço, daqueles que estavam na guerra, e ele perguntou: como está a arca do Senhor? E aí então aquele moço disse: a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, os filisteus levaram embora a arca do Senhor. E aí então ele disse: e meus filhos? Ele disse: foram os mortos. E a Bíblia me diz que ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. E morreu. Xaramandavacia de debaixo. É isso que acontece com você, filho de crente. Está em desgosto para o seu pai quando vocês fazem essas coisas. Desgosto. Aqueles 2 filhos de Eli trouxeram desgosto para o seu pai. E a Bíblia diz que assim foi exterminada a família de Eli. Não sobrou ninguém, a não ser um descendente longe, que foi Nabal, que depois também o Senhor fulminou ele. Então a gente vê essa situação. Aí o Senhor levantou o profeta Samuel. Ainda era um garoto, não sabia muita coisa, mas Deus instruiu Samuel no caminho do Senhor. Samuel cresceu e casou com a linda mulher, uma esposa obediente, graças a Deus. Mas teve 2 filhos, Samuel. E os seus 2 filhos, quando ganhou 21 anos, ele disse: vocês vão ser juízes em Israel. Colocou eles como juízes em Israel. E eles foram para ser juízes em Israel. Só que eles faziam uma coisa: eles tinham que julgar as causas justas, mas eles não julgavam, eles julgavam segundo a propina que eles ganhavam daquelas pessoas que pagavam a propina para poder dar a causa ganha. E assim, Deus se aborreceu também com os 2 filhos de Samuel. Samuel já era velho, já não conseguia julgar mais Israel, e ele pensou: meus filhos vão me suceder, vai ser os meus sucessores. Mas foi só decepção. Só decepção. Quero dizer para você que está me ouvindo, filho, que tem causado decepção seu pai, desgosto seu pai. Para com isso, rapaz. Volta atrás, se arrepende, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Porque isso causa desgosto. E a gente vai vendo que isso Jesus não aceitou de filho nenhum causar desgosto ao seu pai. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, e eu quero que vocês leiam comigo no capítulo 15 de Mateus. Porque tem filho que diz assim: não tem nada a ver, não, hoje nós estamos vivendo em Jesus, hoje em nome de Jesus eu posso fazer o que eu quero. Pois é, veja aí Mateus capítulo 15, no versículo 1 em diante. Você vai ver se pode fazer o que você quer mesmo, para você ser salvo. Se você pode fazer o que você quer. Então, olha, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, perguntando: por que
os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos antes de comer. E ele, porém, respondeu: porque transgride vós também os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que significa isso? Que Jesus queria dizer? Porque naquela época, os filhos que começaram a desobedecer, transgredir, aborrecer os seus pais, sabe o que esses filhos faziam? Ia até o sacerdote, levava um sacrifício, uma oferta de sacrifício, e automaticamente o sacerdote dizia assim: ah, vocês estão perdoados, não tem problema não. Vocês estão oferecendo sacrifício, mesmo que vocês aborreceram o vosso pai, mesmo que vocês criaram problema com o vosso pai, vocês estão perdoados porque vocês trouxeram sacrifício. Mas isso não era a lei de Deus, isso era uma tradição dos anciãos, e Jesus viu isso e não aceitou. Jesus viu isso e não aceitou. Fala até o versículo 8, tá, gente? Eu estou falando aqui diretamente para que adiante a mensagem. Então, é que eles faziam e achavam que estava salvo. Jesus disse: não é assim não. Vocês têm que se arrepender de verdade e acabar com essa tradição. Essa tradição é de homem e não da palavra de Deus. Aquele de lavar a mão antes de comer também era tradição de homem. Por isso Jesus pegou eles. Porque não era da lei divina, da lei de Deus, era tradição. Então a tradição, hoje, por exemplo, a tradição hoje é: eu sou crente, em Cristo Jesus eu posso fazer o que eu quiser. Mas Jesus quebra essas tradições. Não pensa que nós, em nome de Jesus, podemos fazer o que quisermos. Não pensa que você é filho, que em nome de Jesus você pode fazer o que você quiser. Pensando ainda que vai fazer parte do primeiro arrebatamento, está enganado. Porque quem traz desgosto traz aborrecimento. E quem traz aborrecimento, ele realmente, essa pessoa que traz aborrecimento, especialmente para o seu pai ungido de Deus, sabe o que acontece com ele? Está lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. E o versículo 11 diz claramente, aquele que aborrece o seu próximo está em trevas e não sabe para onde vai. Então, aquele que aborrece, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo essa mensagem: existe alguém mais próximo de um filho do que um pai? Fala para mim. Tem? Não existe. A Bíblia diz que o filho saiu das entranhas do seu pai. Não tem ninguém mais próximo do que um pai de um filho. E Jesus disse que aquele que não amar o seu próximo como a ti mesmo não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então não adianta ficar tampando o sol com a peneira, contando historinha para o seu novo pastor. Não adianta você querer fazer isso aí, enganar o seu novo pastor, porque realmente, se você não voltar atrás, não fazer igual diz no livro de Apocalipse capítulo 2, voltar ao primeiro amor, se arrepender. Olha, eu quero dizer para você: quem se arrepende, ele volta. Quem se arrepende, ele volta. Quem não se arrepende, não volta. Você pode prestar atenção. Se uma pessoa foi embora de casa e ela não se arrependeu, ela nunca vai voltar. É verdade ou não é? Quando ela se arrepende, o que ela faz? Ela volta para casa e pede perdão àquele que ele deixou em casa. E ali ele convive novamente, novamente, reconhecendo que errou. Se isso não acontecer, vocês, filhos de crente, jamais poderão ser salvos, porque Jesus não aceita essa determinada coisa. Jesus não aceita isso de jeito nenhum. Então eu quero te aconselhar: volte-te ao primeiro amor se tu quiser a tua salvação. Agora, se tu não importa a tua salvação, continua do jeito que você está. Tá bom? Tá bom então. Que Deus te abençoe e amém.